flashed back. Human eyes don't do that. No vídeo de hoje entraremos em uma pequena série de analog horror chamada O Homem do Traje, também conhecida como as fitas de analog horror do Godzilla. O nome oficial é The Man in the Suit. Então, o primeiro vídeo da série é chamado de Incidente do Traje Godzilla, que ocorreu em 1954, onde somos contados a história que aconteceu naquela noite fatídica. A pessoa com traje de Godira, que significa Godzilla em japonês, era desconhecido na época, mas a história que o ator tem com Godira é muito estranha. Esta é uma foto dele de traje. Aqui está outra foto que ele conseguiu como ator e vestindo o traje de Godira. E por incrível que pareça, ele acabou se apaixonando por ele. Ele iria usar o traje na maioria das vezes, a ponto de você nunca ver o seu rosto, disse um produtor da Torre. E um dos atores no set acaba dizendo que mesmo quando eles faziam pausas, ele apenas usava o traje. O traje às vezes esquentava, mas ele não parecia ligar. Era como se ele fosse viciado no seu traje, como se ele estivesse chamando o seu nome. E chegou ao ponto em que ele leva o traje para casa, embora disséssemos a ele para não fazer isso. Ele realmente não falava muito, mas ele dizia que seu nome era God, o apelido que demos ao traje na última vez que ele foi visto no set. Ele estava atuando com o traje até parar. Esta é a foto que foi tirada alguns minutos depois. Ele começaria a andar e pararia ainda novamente. Sua respiração parece estar abafada, mas ele também estava respirando estranhamente. O diretor pensou que isso fosse uma piada e acabou cutucando ele para ele voltar ao seu lugar. Mas ele não se movia, e depois de 2 minutos de respiração estranha, ele dizia para as pessoas verem como ele estava e certificar que ele tire o traje. E quando ele tirou o traje, esta foi a foto que alguém tirou antes que a pessoa da direita visse o que havia dentro. O homem abriu o traje para ver o que estava acontecendo dentro do traje. Sua carne se rasgaria lentamente enquanto ele tentasse abrir o zíper, aonde os atores entrariam no traje. O traje agora era sua pele, e de alguma forma seu corpo foi deformado a ponto de preencher o interior do traje. Agora, esse é um episódio muito intenso para começar, e realmente define um tom de toda a série. Quero dizer, o fato de que havia um homem que aparentemente estava obcecado em usar um traje de Godira, a ponto de seu corpo começar a se fundir dentro dele, é um conceito bastante assustador. E quando nos aprofundamos na descrição do vídeo, recebemos uma mensagem muito estranha que estava em japonês. No entanto, quando traduzido para o português, ela fica assim. Diz que Godzilla pode ser um monstro, mas não me parece ser assim. Ele antes era um deus, controlamos nosso mundo, de acordo com nossas próprias fronteiras, e eu me tornarei a carne das feras. Seria um anfitrião do Godzilla, porque quero me tornar um deus, que é respeitado pelas pessoas. Eu quero ser a carne desta besta. Eu não sou um monstro de cinema, isso é God, lei do bem e do mal. Eu vou viver dentro dessa besta, porque ele é o único que pode nos ajudar, e Deus não existe, só eu, God. Então, apenas baseado neste primeiro episódio, algo pode estar acontecendo com o ator, tentando incorporar completamente o personagem de Godira. E neste ponto, não se sabe se o ator dentro do traje é responsável por recusar sua pele ao traje, ou talvez algo muito mais sinistro aconteceu, potencialmente até algo demoníaco. Então, nesta próxima edição, chamada Traje de Anguirus, que acontece um ano inteiro após os eventos do último vídeo, nós estamos exibindo o comercial para um próximo filme de Godzilla. Challenge of Mortal Kombat, the Battle of the Ages, scenes and sights and sensations beyond any.
Quando a fita é cortada, isso nos diz que o homem com o traje do Godzilla ainda apareceria para o próximo filme. Se eles parassem ou contassem a alguém sobre o homem do traje do Godzilla, Toho seria processado e ridicularizado por manter uma criatura tão nojenta. Então, eles decidiram mantê-lo fora do público para que pudessem aproveitar o sucesso de Gojira. Então já nos aprofundamos um pouco nesse episódio. Basicamente, eles não estão mais tratando Gojira como um ser humano, em vez de algo com que eles possam lucrar, em vez de ajudá-lo. O homem do traje de Godzilla foi examinado por médicos particulares e o médico disse que ele havia consumido um tipo de droga que fez sua pele e sua carne inflarem dentro do traje. E a carne e a pele se fundem, fazendo a parte externa da pele do traje. Seus olhos estavam injetando sangue, então damos uma olhada em seus olhos. E o que começamos a ver aqui é a pura deterioração do homem dentro deste traje. Seus olhos estão injetados de sangue e ele é incapaz de sair do traje. E agora que suas cordas vocais desapareceram completamente, ao ponto onde ele só consegue fazer são barulhos de animal. Ele está apenas gostando de estar dentro do traje. Como sempre fez, e mais adiante no vídeo, temos uma cena de luta que deveria ter sido filmada para o próximo filme. No entanto, ao filmar essa cena, as coisas pioraram drasticamente. Naquela cena de luta, algo deu incrivelmente errado quando Gojira mordeu o pescoço de outro ator, e isso não fazia parte do roteiro. O ator gritava por socorro enquanto os dentes o prendiam. Ele parava de se mover e o que ainda é mais assustador é que as pessoas eventualmente tentavam ajudar o cara que foi mordido por Gojira. O Gojira fica incrivelmente furioso e rugia para as pessoas que estavam tentando ajudá-lo. E então nos é mostrada essa foto que Gojira tornou. O que é mostrado é uma imagem de como um homem que foi mordido se transformou. Então parece ser um fenômeno estranho, onde se você estiver dentro de um traje e for mordido por Gojira, seu corpo se fundirá com o próprio traje. No entanto, isso leva a muitas questões como se Gojira também fosse mordido por algo que fez o fundir com seu próprio traje. Ou ele provavelmente deve ter feito isso consigo mesmo e agora está tentando infectar outras pessoas. Ainda há muito a descobrir, e na descrição há uma mensagem de Goji que diz que em breve um exército se levantará, um exército que mostra o que acontece quando há uma guerra nuclear. Eles acabarão com as mesmas criaturas que criaram a bomba atômica. A verdade será conhecida por outros, e logo minha família será vingada. Não vamos renunciar, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de armas, e não tenho medo de bombas. E para acompanhar isso, há outra mensagem escondida que diz: por favor, me ajude, por favor, me ajude. O que há de errado? Por favor, me ajude, por favor, me ajude. Minhas filhas vão ficar bem? Me ajude. Por que você não pode me ouvir? Não fale, por favor. Me ajude, por favor. Me ajude, por favor. Deus. Não existe Deus. Quem é você? E o que você quer de mim? Eu gostaria que você participasse. Por que é tão doloroso? Eu não consigo sair do traje. Acalme-se. Você é com o traje. Por quê? Por favor, me ajude. Alguém, por favor, me escute. Me escute. Eu só... Você não foi escolhido sem motivo. Eu ouvi que você perdeu sua filha.
Sua filha morreu em uma bomba, não se preocupe, eu vou te curar. Eu vou fazer você estar inteiro de novo. Eu vou te ajudar, mas só se você me ajudar. Você quer vingança de sua filha, por seu filho, pela sua esposa que morreu sem nenhum remorso. Isso é Goji, apenas Goji. Então agora temos um pouco do histórico do que realmente está acontecendo aqui, e parece que é uma entidade que fundiu o ator ao traje, usando esse homem para seus planos que Gojira planeja realizar usando a morte de sua esposa e do seu filho, provavelmente para manipulá-lo. Na terceira parte, o encontro do Godzilla, que ocorre muito tempo depois das duas primeiras fitas, ocorre mais ou menos por volta dos 7 anos após o evento da mordida. Dentro desta nova gravação foi mostrado o lançamento do novo filme chamado King Kong vs Godzilla, que inclui algumas gravações reais daquele filme que estreou em agosto de 1962, o que é bastante interessante. Então, nos é mostrado uma imagem do pôster que acompanharia este filme. Esse é o texto que aparece brevemente em cima disso. E então nos dizem que depois de 7 anos, eles ainda têm o mesmo homem interpretando Gojira, e lembrando que esse é o mesmo cara que mordeu o outro ator, o que é uma loucura que eles continuem usando isso. E neste ponto também não está claro se ele está ou não fazendo esses filmes por sua própria vontade, ou se está sendo forçado a fazê-lo pelo estúdio, o que é honestamente mais provável com King Kong sendo um filme americano, então provavelmente o homem do traje de Godzilla não estava aceitando. Tendo isso, é aqui que eu entro. Estarei escondendo meus olhos e meu nome para a segurança de mim e da minha família. Fui colocado no trabalho de ser o cinegrafista. Eles me contaram o que aconteceu antes e me disseram para ficar quieto. Sobre isso, ou eu seria preso, mas a verdade precisa ser revelada de alguma forma. Ele continua dizendo que o homem do traje também não estava feliz em fazer um filme com os americanos. Os produtores forçaram a parecer mais atraente para o público mais jovem. Ele também não ficou feliz com a forma de como tudo isso aconteceu, porque ele não gostava muito do ator do traje do King Kong. E ele pensa que era um traidor por interpretar um monstro americano. Então, essencialmente, o que está acontecendo aqui é que Gojira está no traje há muito mais tempo. Ele está no traje há uns 8 anos, e neste momento, não apenas dentro do traje, seu corpo está sendo fundido a ele. Tivemos que filmar mais uma cena em que eu fui instruído a não parar de filmar. Ele agiria para usar seu sopro de raio atômico, mas acabou que não saiu como planejado. As coisas deram terrivelmente errado, pois Gojira leva as coisas um pouco longe demais e acaba empurrando ele para fora. Houve uma luta na água, enquanto um deles tentava freneticamente sair do alcance do outro. Apenas um deles saiu da água, e aqui que temos essa revelação incrivelmente sombria de que o Gojira acabou afogando o outro ator. Eu estava com enjoo, sem querer saber o que ele tinha feito com ele. Peguei minha câmera e corri. Tentei sair dos longos corredores do estúdio, também querendo respirar um pouco de ar fresco, mas ouvi gritos vindo da sala que havia saído. Usei o flash da minha câmera para tentar olhar ao redor, freneticamente tentando encontrar uma saída. Ouvi passos de alguém vindo na minha direção. Pensei que fosse um funcionário, mas não era um funcionário, e sim, o homem do traje. Na descrição, recebemos uma mensagem de Gojira. Deveríamos fazer um filme sobre o que aconteceu, sobre o que eles fizeram, o que fizeram com a minha família, o que fizeram comigo, seus traidores imundos. Eu não coloquei minha alma neste cadáver para brincar e com pessoas que mataram o traidor da minha família. No episódio chamado Depiction of Growth, que se passa no mesmo ano da última fita e que foi criado pela mesma pessoa que presenciou os acontecimentos do último vídeo,
Vamos chamar essa pessoa de Marcos, só para facilitar as coisas. Então Marcos, depois de testemunhar a Godzilla afogando alguém, ele teve uma curiosidade mórbida de investigar mais as coisas. Porque, como vimos anteriormente, o homem de trás de Godzilla está essencialmente sendo controlado pelo próprio traje. Então fui procurar uma das minhas amigas mais inteligentes com essas coisas. E não vou nomeá-la, então vou chamar ela de Elisa. Eu liguei pra ela, mas ela estava no meio da aula. Mas ela ainda ia me ligar por causa da sua curiosidade. Ela nunca viu nada assim, então eu acabei gravando a sessão da ligação. The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Oh, God. This is the work of radiation. Holy shit. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut. Without the cream, it's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took. It's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move? And that they are bloodshot? But in this photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Eu não sou um monstro. Vou ajudar todos vocês. Vou matar aqueles que injustiçaram, aqueles que assassinaram minha família e aqueles que os apoiaram. Você matou os monstros da minha família. E através desse monólogo interno do homem dentro do traje, podemos realmente ver sua raiva aumentando. Essa raiva apenas está sendo alimentada por estar preso dentro do traje. Esse vídeo é chamado de O Julgamento do Traje, que foi filmado em 1958. Marcos, após o seu encontro com o homem do traje, encontra uma fita antiga que diz respeito a ele, e ele o coloca. E dentro dessa fita, as gravações são muito difíceis de entender o que realmente está acontecendo. No entanto, pelo que eu posso entender, parece que eles têm um homem do traje em algum tipo de gaiola, sabe? Enquanto ele murmura para si mesmo. E isso é bem assustador. Também tem uma parte que eu consigo entender que é mais ou menos: eu sou a morte, eu sou o destruidor de mundos. Que é uma citação de J. Robert Oppenheimer, que viu isso enquanto assistia a primeira bomba atômica explodir durante o teste Trinity. Says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." O que é uma conexão interessante, porque essa tecnologia acabaria sendo usada durante o bombardeio americano de Hiroshima. E é aqui onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Em uma das descrições, aprendemos que uma bomba matou alguém da família do homem do traje. E agora, seguindo essa linha de Oppenheimer, isso também está acontecendo no Japão, e nas datas do atentado de Hiroshima podemos deduzir que o homem do traje foi morto em Nagasaki ou em Hiroshima.
E nesse próximo episódio, chamado Mensagem Enviada, Marcos ele recebe uma gravação datada de 1962, o mesmo ano que o Homem do Traje afogaria o King Kong. Mas dentro dela nos diz que o Homem do Traje afirma se livrar das pessoas que nos injustiçaram, o que alude a um ataque planejado aos Estados Unidos como vingança por sua família tendo sido tirada dele e amaldiçoá-lo para ser fundido a um processo que só torna mais doloroso. No episódio seguinte, chamado de Extração Dorsal, nós encontramos novamente com o Homem do Traje e o seguimos em sua jornada pela vingança. Começa com o Marcos recebendo 2 conjuntos de correspondência, mas eles não parecem ter sido enviados profissionalmente. Um foi como se alguém da Torre tivesse me enviado um pacote estranho, embora o endereço de correspondência fosse de lá. O segundo foi que eu fui demitido. Eles devem ter pensado que eu estava dizendo às pessoas que elas estavam certas. Felizmente fiz amizade com alguém para ser espião e consegui fotos e fitas do que estava acontecendo. Ele veio aqui mais cedo com uma fita chamada Extração Dorsal. E dentro dessa fita ameaçadora nos diz que eles iriam tentar tirar o Homem do Traje, mas não temos certeza se isso irá funcionar. E pelo que descobrimos no último vídeo, isso estaria longe de ser possível. Se eles realmente tivessem sucesso, provavelmente iria matá-lo, já que seu corpo explodiu dentro do traje e aquele traje o mantém úmido. Pensamos que iria machucá-lo, mas não foi. Os resultados são fantásticos. Marcos interrompe para dizer que está surpreso e que não seja o fim, porque o espião tinha falado que após 2 minutos dessa filmagem, o Homem do Traje atacaria um homem com uma câmera. Ele me disse que o flash da câmera machucou seus olhos e conseguimos ver as fotos que a pessoa tirou, e elas são muito perturbadoras. Nesse processo, conseguimos algum acompanhamento do ator que estava no outro traje e foi mordido por Godzilla, que de alguma forma se fundiu ao traje também. Marcos enviará a fita e diz que tentamos nosso melhor para obedecer a outra pessoa que sofreu mutação no traje, mas sua persistência prejudica nossas finanças. As pessoas querem vê-lo, mas ele não quer ser visto. Marcos acrescenta que na fita é dito que para o próximo filme era para ser Anguirus vs Godzilla. Eles tentaram o seu melhor, querendo que Anguirus obedecessem eles. Eles meio que estavam treinando como se fosse um cachorro para fazer truques. Ele tirou uma foto deles tentando obedecer ao Anguirus. Eles disseram que iriam usar força nele usando tasers, mas ele avisou que havia um filme em andamento sobre o Godzilla lutando contra uma mariposa gigante, e é neste ponto que as coisas começam a ficar um pouco mais sombrias, porque o estúdio está apenas tratando o autor no traje Anguirus menos do que humano, mas também está tentando criar mais desses monstros. Neste último capítulo da série é chamado de Incidente do Traje Mothra, e estamos dando uma olhada nesta próxima mutação. Marcos interrompe e diz que o espião que fez amizade me contou o que aconteceu durante o tempo em que o Homem do Traje escapou. Ele me contou de que algo deu errado e ele disse que isso aconteceu por causa das condições em que o Homem do Traje estava. Ele estava ensaboado com algum tipo de pasta, o que o fazia parecer diferente e um pouco brilhante. Ele teve que usar algum tipo de lente de contato brilhante para que pudessem esconder seus olhos cheios de sangue. Além do mais, suas condições de trabalho só continuaram a piorar à medida que forçavam a ficar em pé sob ventos fortes durante as cenas, além de ser jogado de um lado para o outro apenas por causa da foto.
Durante a promoção, em vez do homem do traje lutar contra outro homem em uma fantasia de monstro, ele seria substituído por um fantoche. O homem do traje viu a Mothra, a mariposa marionete, como um ser vivo. Ele pensou que alguém estava dentro do boneco, por causa de quão realista ele agiu. Então, ele pensou que era uma boa ideia. Você vê porque eles precisavam de alguém para estar em uma das larvas. Uma atriz achou que era uma boa ideia por causa da quantidade de segurança que eles concordaram em participar de uma das cenas com traje de larva. Originalmente era seu primeiro dia de trabalho e convidou seus pais para vê-la atuar. Seus pais não se importariam com qual personagem ela iria atuar no momento. Eles ficaram felizes por ela ter sido incluída na produção. Ela caiu em uma armadilha da qual não conseguiria escapar, pois uma das cenas, o homem do traje escapou e foi na fantasia de Mothra, mordendo, e ao perceber que a mariposa era uma marionete, ele enlouquecia e atacava a mulher com traje de larva. O homem do traje avança contra o outro. O traje de larva tinha bastante espaço para sua cabeça, para ela se abaixar, mas não foi isso que aconteceu. Para impedir o homem de atacar mais fundo enquanto sua cabeça era mordida, seus pais testemunharam tudo, o que tentaram intervir, mas ambos foram atacados até a morte. Então, o homem do traje do Godzilla tentaria imediatamente proteger o traje da larva, mas a equipe de produção estava pronta dessa vez. Os artilheiros eles o afastaram do traje da larva e em algum ataque de raiva, ele invadiu a segurança e escapou. Houve uma equipe que rapidamente foi despachada para pegar o traje. 4 homens foram encarregados de ficar com o traje da larva, querendo tirá-la do traje, e a outra equipe para pegar o homem do traje. Levou 1 hora para encontrar o homem do traje. Eles o viram olhando ao redor da floresta, como se estivesse apenas vagando, e olhando a natureza, como se ele estivesse calmo. A calma quebrou ao ver as pessoas tentando capturá-lo. O homem do traje estava cercado, então ele começaria a tremer violentamente. Então se contorceu com um som repentino, como se estivesse vibrando. Provavelmente era o último recurso que a criatura tinha, mas de alguma forma eles seguraram a besta e pegaram ela de volta. O espião tirou uma foto do que restava. Eles rapidamente foram colocar o homem do traje em um lugar seguro. Eles temiam que o pior estivesse por vir. O que começou com um homem que simplesmente gostava de usar uma fantasia do Godzilla, rapidamente se transformou em talvez uma das peças de mídias mais aterrorizantes que já vi. De uma origem assustadora onde toda sua família acaba sendo morta nos atentados de Hiroshima e Nagasaki, que deixaram envenenado pela radioatividade e que levou seu corpo a se fundir a um traje. A radioatividade não mudou apenas sua forma, mas também mudou sua química cerebral, além de tirar suas cordas vocais e encher ele com raiva daqueles que tiraram sua vida. E então ele continua trabalhando com esse ódio e acaba mordendo outro ator e infectando ele. Também dando a mesma maldição que ele, mas com a ganância do estúdio, tudo o que importa é se ele continuará aparecendo nos filmes só para gerar riqueza. Alguns anos se passam e ele afoga um ator que encarna um personagem que é um ícone americano, acreditando que ele é um traidor, enquanto seu corpo continua a sofrer mutações, até que um dia, após ser ridicularizado pelo falso Mothra, ele escapa, mas não depois de matar 2 pessoas.
O homem do traje respira o ar fresco do mundo exterior, segundos antes de ser capturado, e nada mais a perder, ele cospe todo o seu sangue do seu corpo. Começa uma nova transformação. Ele se tornará o novo Mothra.